A glória, o louvor, a adoração, a Ele estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, pois são tuas, Senhor. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Amém. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do que? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, diga: eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, diga: as bênçãos da obediência, diga, vão se cumprir, vão se materializar na minha vida em 2017 e a partir de 2017, amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Estamos no quarto jejum, quarto e último jejum do propósito da mudança. Quem estava aqui na abertura do jejum? Levanta as mãos. Quem não estava, mas acompanhou de alguma forma a abertura? Tudo bem. Abertura do jejum. Primeiro, que eu tenho certeza que Deus entregou, definiu, entregou vitórias aqui nesse jejum, tenho certeza, já na abertura. Por que eu estou perguntando? Porque julgo importante recapitular só um pouquinho daquilo que foi trazido a nós na abertura do jejum, e depois eu entro no que a gente tem para o encerramento do jejum. É muito importante, sempre, primeira coisa que você tem que carregar com você, trazer dentro de você, uma coisa que eu sempre peço a todos para repetirem: a falha nunca está em Deus, a falha sempre está em nós. Então, quando nós devemos procurar alguma coisa, nós devemos sempre procurar em nós, e não em Deus. Segundo ponto, sempre que Deus falar algo conosco, se atente aos detalhes, porque Deus é detalhista. Nós podemos não ser, mas Deus é detalhista. O que muitas vezes passa, a gente não julga tão importante, são os pontos que Ele pega. Ele é extremamente detalhista, e nós precisamos estar atentos aos detalhes. Josué capítulo 1, versículo 1. Aliás, se eu fosse ler toda a abertura do jejum, eu teria que buscar desde a palavra de segunda-feira, porque na verdade a abertura do jejum foi uma sequência da mensagem de segunda-feira. Mas eu vou enxugar e vou trazer já para Josué capítulo 6, que diz assim, ó: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, diga comigo: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Diga: seu rei, seus homens de guerra. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa colocação. Saiba que entreguei Jericó nas suas mãos. Saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó. Para quem não tem muito esse conhecimento, Jericó era a primeira cidade da terra de Canaã, da conquista da terra de Canaã,
Jericó era a primeira. Porém, Jericó era considerada uma cidade fortaleza. Para trazer para a nossa atualidade, eu quero me prender a algumas palavras. Diga comigo: Jericó era considerada inconquistável, impenetrável. Trazendo para nós, Jericó era considerada, por que era considerada uma cidade inconquistável? Devido às suas muralhas. Ela era uma verdadeira fortaleza. Ninguém nunca havia penetrado Jericó. Para pensar numa muralha que os estudos dizem que a Bíblia, né, e estudos mais profundos dizem que Jericó, a muralha de Jericó, ela possuía cerca de 9 metros de altura por 6 de largura, daqui lá na parede, que poderia transportar, passar um carro em cima, com 9 de altura. Como penetrar? Como adentrar Jericó? Uma verdadeira fortaleza, muralhas impenetráveis. Aí vem o Senhor e diz assim: saiba que entreguei Jericó nas suas mãos. Amém? Então vamos lá. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Diga comigo: faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, diga comigo, no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Passa. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar aonde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marche ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo, diga comigo, não deem o brado de guerra. Diga, não levantem a voz. Diga, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Aí vem os pontos, né? E os pontos abordados pela bispa. Por quê? Por que circular a cidade 6 dias? Por que no 7º dia circular a cidade 7 vezes? Por que todo esse procedimento? São os pontos que a bispa pegou. Porque muitos poderiam dizer assim, ali, se o senhor está falando que o senhor vai
que é para a gente clamar, gritar, que as muralhas vão cair, então faz isso agora. É mais fácil a gente chegar aqui diante o Senhor já fazer isso de uma vez. Talvez pudesse ter aqueles que diriam assim: mas para que essa besteira? Para que circular 6 dias e no 7º dia 7 vezes? Para que isso? Acho que não é necessário isso. É o que a bispa dizia, Deus não pede opinião para ninguém. Ele não quer saber a tua opinião. Ele quer saber se você é capaz de obedecer. E o ponto que pega para mim é justamente a colocação: eu dei Jericó a você, eu entreguei nas suas mãos, é sua. Só que esse eu dei, esse eu entreguei não dispensa as demais atitudes que cabe ao homem de obediência e de perseverança. É o que eu digo, nós precisamos estar atentos aos detalhes, porque derrubar as muralhas Deus podia fazer a qualquer momento, mas Deus faria mediante o quê? Diga comigo, a obediência. A fé daquele povo para fazer o que Deus estava ordenando que fizessem. Uma vida inteira aquele povo caminhou sem disciplina. Uma vida inteira aquele povo caminhou, aliás, não só lá atrás, mas no deserto, 40 anos de murmuração, de reclamação, fazendo do seu jeito, da sua maneira, questionando tudo, questionando absolutamente tudo. Nada nunca estava bom, nada que Deus fizesse estava bom, tudo estava ruim, tudo estava errado, em tudo eles reclamavam, em tudo eles murmuravam. Lembrando que eu disse da palavra da segunda-feira, porque aqui nós já não estamos falando da geração que saiu, nós já estamos falando dos filhos, porque a geração que saiu do Egito não entrou na terra, somente Josué, dos antigos, a descendência, Josué e Calebe e a sua descendência, e os jovens, os filhos. E aqui chega o ponto, né? Chega o ponto, eu entreguei Jericó nas mãos de vocês, eu dei a vocês, Jericó é de vocês. Só que até que eles fizessem todo aquele procedimento rigoroso, detalhista, não tinha nada certo, não tinha nada garantido. Quem está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. É que geralmente nós olhamos as promessas de Deus, nós falamos, mas Deus, por exemplo, nós estamos em 2017, existe uma promessa para 2017, a promessa para 2017 é gloriosa. Se porventura ela não se cumpriu na vida de alguns, nós precisamos estar atentos, porque a falha nunca está em Deus, a falha está em nós, porque nós olhamos para a promessa e diz, poxa vida, mas Deus disse que eu só estaria por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Por que isso não está acontecendo? Vamos ver então, volta para a palavra profética, Deuteronômio, vamos ver os detalhes da palavra profética, depois eu volto aqui. Se vocês, diga comigo, se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, diga comigo, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, diga comigo, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Duas palavras aqui, se eu parasse no primeiro versículo, se vocês obedecerem fielmente. Você conseguiu obedecer fielmente ao Senhor em 2017? Você conseguiu seguir cuidadosamente o Senhor em 2017? Priorizando a Deus, porque eu volto a Jericó.
derrubar as muralhas só Deus podia fazer. Obedecer a Deus, mesmo que pudesse parecer uma idiotice, uma besteira, caminhar ao redor de Jericó durante 6 dias, com todo aquele ritual, com as trombetas nas mãos, com o chifre de carneiro nas mãos, com a arca da aliança, durante 6 dias, no 7º dia, 7 vezes, era com eles. Eles podiam fazer aquilo. E aquilo era um ato de obediência. O que Deus estava treinando? A obediência. Uma fé obediente, perseverante. Uma fé extremamente obediente. A bispa dizia assim: por que não fala nada? Cala a boca, eu tenho minha visão. A bispa disse: você pode procurar que não vai ter nenhum lugar que fala, eu tenho a minha visão. Por que? Cala a boca, não fala, não grita, não fala nada. Dentro de mim eu tenho que eles falaram tanto durante os 40 anos, tanto murmurou, reclamou, falou tanto que não devia, que o Senhor falou: agora cala a boca, vocês vão abrir a boca só para fazer, para manifestar a fé. Porque se vocês abrirem a boca aqui, por que nós estamos fazendo isso aqui? Será que vai funcionar? Será? Mas não podia ele mandar a gente ficar lá diante da muralha lá, e a gente fazia desse jeito, e ele, se ele quer dar vitória, ele daria vitória. O Senhor falou: quando eu der a ordem, vocês gritam, porque é muito achismo. Eu acho. É muito achismo. E a gente não está para achar, a gente está para obedecer. Amém? Então, se vocês obedecerem fielmente o Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos, diga comigo, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Diga comigo: se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Olha, todas estas bênçãos virão sobre vocês e vão acompanhar vocês, o acompanharão. 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados, diga comigo, em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo. Diga comigo, povo santo. Diga, povo separado. Povo santo é um povo que vive de maneira separada, um povo que vive para o Senhor, um povo que adora o Senhor, um povo que serve ao Senhor, não só de boca, mas com as suas obras, que prioriza a Deus, que Deus não é de boca, mas que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida realmente, conforme prometeu sob juramento, se obedecer aos seus mandamentos. Diga comigo, se obedecerem aos seus mandamentos, aliás, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, diga comigo, e andarem nos caminhos dele. E todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês.
O Senhor lhes concederá, diga comigo, grande prosperidade, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar, diga comigo, todo o trabalho das suas mãos. Diga: vocês emprestarão a muitas nações. Outra tradução: muita gente. Diga comigo: e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Ou seja, vocês só estarão por cabeça e não por cauda. Diga comigo: se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e seguirem, diga comigo, cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Será que isso é balela? Será que isso é só uma escrita qualquer aqui? Ou isso é verdadeiro? Isso é real? É a palavra de Deus, aquela palavra que ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Ou isso aqui está exatamente como Jericó? Eu entreguei a vocês, essa promessa é de vocês. Josué, entreguei Jericó em vossas mãos, mas é o seguinte: organiza agora, e vocês vão circular 6 dias, e no 7º dia vocês vão circular 7 vezes. Vocês vão colocar a arca da aliança na frente, vocês vão preparar 7 sacerdotes com trombetas, vocês vão fazer, e no 7º dia, na 7ª volta, vocês vão gritar. Aí nós poderíamos então dizer assim: mas entregou ou não entregou? Está entendendo o que eu quero dizer? Se eu entreguei Jericó nas suas mãos, por que eu tenho que fazer tudo isso? Se ela já é minha. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Diga comigo: obediência radical. Bênçãos radicais. Se você quer bênção radical, você tem que levar rigorosamente, você tem que tratar de maneira radical o que está escrito. Porque a colocação: eu entreguei Jericó nas vossas mãos, é vossa. Aquilo se definiria após todo aquele ato, aqueles 6 dias, aqueles 7 dias, aquelas 7 últimas voltas, é que definiria realmente o que ia acontecer. Se porventura, assim como o Senhor já havia prometido antes, assim como Ele havia prometido antes, se eles fizessem diferente do que Deus havia direcionado, determinado, não teria o cumprimento. Volta para Jericó, volta para Josué 6. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brado de guerra, nem levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Há estudos que dizem que a cidade tinha 32 quilômetros quadrados. 32 quilômetros quadrados. Um dia uma coisa, uma vez no dia uma coisa. E observe que, como eu sempre estou atento a isso, né? Sempre
os últimos momentos, os momentos que definem, exigem de nós muito mais. Porque no 7º dia, era quantas voltas? Então eles tinham que fazer 7 vezes mais. Era 7 vezes mais força. Era 7 vezes mais determinação. Era 7 vezes mais empenho. Era 7 vezes mais foco. Era 7 vezes mais espírito. Porque poderiam ter circulado durante os 7 dias e dado no 7º dia a 7ª volta e não tinha nada de ter. Olha como o texto diz, quer ver? Assim fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se, diga comigo, na manhã seguinte, bem cedinho levantou, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No dia seguinte, também rodearam a cidade uma vez, voltaram ao acampamento e durante 6 dias, diga comigo, durante 6 dias, repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Repita comigo em voz alta: foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Vamos lá. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou o povo: gritem. Diga comigo: o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe, todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o tesouro, para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e do forte grito, diga comigo, o muro caiu. Cada um atacou do lugar que estava e tomaram a cidade. Diga comigo, quando soaram as trombetas, o povo gritou, o som das trombetas, ao som das trombetas e do grito, e do forte grito, diga comigo, quem podia derrubar o muro? Quem era o único? É isso que eu quero mostrar a você. O sobrenatural só Deus pode fazer. Agora, a atitude, a obediência, a perseverança, fazer o que Deus determinou rigorosamente, somos nós. É você. É isso que eu quero que você aproveite nesse momento, porque Deus tem falado conosco de uma forma muito especial nos últimos dias. Nós estamos aí entrando em um novo ano, uma nova terra, novas oportunidades, novas conquistas. A palavra profética para 2017 está aqui, até porque nós sempre declaramos isso, 2017 e a partir de 2017.
2017. É 2017 e a partir de 2017. O que eu quero? Quais são os meus sonhos? O que é inconquistável? O que é impenetrável? O que para você seria inconquistável? Isso para Deus não é nada. Mas a sua obediência para o Senhor é importante. As suas atitudes para Deus é importante. Derrubar as muralhas Deus faz com facilidade. Mas obedecer é o seu livre-arbítrio. Fazer o que Deus determinou, o que Ele mandou, só você pode fazer, e Ele não vai te obrigar. Por isso que nós precisamos estar atentos que tem uma frase que nós usamos muito no decorrer desse ano, que ela é extremamente importante: o amor de Deus é incondicional, as bênçãos dele não. As bênçãos são condicionais. Todas elas são condicionais. O amor de Deus por você é incondicional, mas as promessas dele são condicionais. Você viu ali que quando nós lemos Deuteronômio está assim: se obedecer, se fielmente, se cuidadosamente, se. Amém? É importante que você, nesse momento, espera aí, como a oração da tarde aqui, como a oração que nós realizamos aqui à tarde com a bispa, é para derrubar muralhas, barreiras, é para derrubar, é para que o sobrenatural, aquilo que impede você de entrar e tomar posse do que é seu, caia. Que isso são coisas que só Deus pode fazer. Só que começa pela nossa decisão, a decisão da obediência radical, a decisão da obediência radical. Se eu quero bênçãos radicais, eu também tenho que aprender que eu preciso obedecer dessa maneira também. Eu preciso estar atentos, porque tem coisas que eu diria assim, como muitos dentro do propósito, dentro de campanhas que a gente faz. Talvez, quando Deus falou assim, vocês vão rodear, eu entreguei nas mãos de vocês, só que tem uma coisa, são 6 dias, no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. Muitos poderiam dizer assim, acho que isso é besteira. Acho que isso não precisa ser assim. E aí a pergunta que eu lhe faço, a muralha caiu quando? No 7º dia, na 7ª volta, só após a 7ª volta. No 7º dia, na 7ª volta, só após, e ali, gritem, clamaram, gritaram, e a muralha desmoronou. Um dia eu vi uma reportagem no Discovery, que os arqueólogos encontraram ruínas de Jericó, e dentro da reportagem eles constataram que ali houve um terremoto, houve algo sobrenatural que abalou as estruturas daquele lugar. Isso é obra que só Deus pode fazer. Entende? Só Deus pode fazer. O sobrenatural, só Deus. E é muito fácil para Deus fazer. Mas Deus faz mediante a nossa obediência. A nossa obediência radical. Por isso que eu não posso ignorar os detalhes, porque nós pecamos nos detalhes.
Se a gente voltar à palavra profética, a gente diria assim: será que eu segui cuidadosamente? Será que eu obedeci fielmente ao Senhor? Será que eu dei condições ao Senhor de cumprir na minha vida toda a promessa que Ele me fez? Volto a dizer, porque se muitos chegassem ali e começassem assim: acho besteira isso, acho que não funciona assim, acho que não precisa ser assim, acho, por causa desse acho, eles deixaram de entrar 40 anos antes. 40 anos, era para estar lá muito antes. Então, Deus não quer saber o que a gente, Ele não pede esse tipo de opinião. O que eu penso, o que eu acho, como é que eu acho que eu devo fazer. Não, Ele nos dá uma direção. Ele nos dá uma direção e cabe a nós usarmos a nossa fé para colocar em prática a direção que Ele nos dá. Para que aquilo, Deus não pode, você tem que entender uma coisa: Deus não pode negar a sua palavra. Uma vez que nós caminhamos em cima da palavra, uma vez que nós praticamos a palavra, não tem como Deus nos negar aquilo que Ele prometeu, porque Ele não pode negar a sua palavra. Amém, pessoal? Então, aqui está: eu entreguei Jericó nas suas mãos. Jericó é vossa, só que agora vocês vão ter atitudes de obediência, de fé, de muita perseverança. De muita perseverança. Que eu vou exigir de vocês agora: perseverança. E mais, Jericó era a primeira de muitas grandes conquistas. Jericó era a porta de entrada. A porta de entrada para conquistar Canaã inteiro. Não era simplesmente Jericó. Era mais outras 30 e tantas cidades. Era a terra inteira. Mas Jericó era a porta de entrada. Amém? Jericó já era aquela bênção assim que a pessoa fala: meu Deus, isso é impossível. Senhor, isso é... para mim isso era inconquistável. Não tem isso. Se nós obedecermos, não só Jericó, muito mais do que Jericó, é sem limites. Só que eu preciso estar atento àquilo que Deus tem cobrado. Aqui, não só, você viu que era o procedimento de fidelidade. Cuidado, quando vocês entrarem lá, cuidado com as coisas consagradas. Tem muita coisa aqui que só vai para destruição. Está sendo consagrado, não pega nada, não toca em nada, porque já está destinado à destruição. E outras coisas estão consagradas ao tesouro do Senhor, não toca neles também não. E mesmo Deus falando, teve um cidadão aqui que tocou, viu? Teve um cidadão aqui que ignorou tudo isso e tocou. E o que aconteceu com ele? Pagou um preço altíssimo, morreu ele e toda a família dele. E aí ainda trouxe consequências para a nação, porque a próxima cidade era muito fácil de conquistar, era pequenininha, era fácil. Tanto é que Josué falou, os próprios homens disseram: não vamos cansar o exército não, manda só alguns. Aqui na conquista de Jericó não morreu um homem, estava na bênção. Foi para a conquista de Ai, que já tinham pegado algo consagrado, maldito, trazido para dentro da sua tenda, e para a nação, perderam, foram envergonhados, e morreu 36 homens, porque a bênção do Senhor já não estava mais ali. Amém, pessoal?
A palavra profética é porque as decisões a gente tome agora. São decisões. A cada final de ano, a cada início de ano, nós temos a oportunidade de parar, fazer é o que eu disse na mensagem passada. Não adianta você bater no peito, viu? Não se ofenda comigo não, e deixa eu falar com você com muita seriedade. Não adianta a gente bater no peito e dizer eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou maravilhoso, eu sou sábio, eu sou habilidoso, eu sou bom nessa. Não, o resultado fala. O resultado. A vida da gente só muda quando a gente reconhece que a gente erra, a gente confessa o erro, eu tenho errado, tenho feito tudo errado, eu assumo isso, me arrependo disso e estou mudando. O contrário, não muda nada, fica tudo a mesma coisa. Enquanto ficar discutindo que estou certo, esquece, vai ficar do mesmo jeito. Inclusive Deus nos trata assim, né? Qual é o primeiro passo na nossa vida? Arrependimento. Confessa os seus erros e arrependa. Agora não estou nem falando de erro, de confissão de pecados, estou falando de atitudes erradas mesmo. Como a vida da gente pode mudar? É o que eu dizia quarta-feira passada. É o que eu dizia. Minha barriguinha não veio parar aqui à toa, não foi colocada aqui não. Lembra disso ou não? Sim ou não? Isso aqui não veio parar aqui à toa não. Se eu falar que a minha barriguinha veio parar aqui sem eu fazer nada, você vai acreditar em mim? Você vai acreditar em mim? Sim ou não? Você vai ainda olhar para mim e falar assim, mas é mentiroso o cidadão, hein? É ou não é? Não, porque não faço nada de errado. Né? Não faço nada, não como nada de errado, meu Deus. Então, o que eu disse? Aqui tem atitudes erradas, comi errado, bebi errado e fui omisso em coisas que eu precisava fazer. Tinha que fazer o que precisava ser feito, no mínimo então para, né, combater o negócio aí. Se eu estou com outros problemas, se eu tenho um problema, eu preciso analisar o seguinte: meu casamento está, peraí, errei, tenho atitudes erradas, errei nas minhas atitudes, tenho errado nas minhas atitudes, tenho agido errado em algumas e tenho sido omisso em outras. Porque o problema não aparece do nada. E a gente conserta ele quando nós somos lúcidos, realistas. Vamos parar de empurrar para debaixo do tapete e tentar esconder o negócio. Não, errei. Fiz errado. Porque senão é a mesma coisa de eu virar para você e dizer aqui, não sei o que aconteceu, essa barriguinha aqui, olha, deve ser uma maldição que me lançaram. É ou não é? Eu acho que eu fui praguejado, acho que alguém estava com raiva de mim e me praguejou, porque eu não fiz nada para essa barriguinha vir parar aqui. Porque às vezes as pessoas fazem isso, que alguma coisa sobrenatural aconteceu, alguma coisa sobrenatural, e não as minhas atitudes. Inclusive, isso nós estamos tratando tudo, inclusive as minhas também omissões espirituais. Porque muitas vezes Deus quer falar comigo, Deus está me esperando para eu falar com Ele, Deus está me chamando para 6 voltas, para a 7ª volta, no 7ª volta, 7 vezes, e clamar com grande grita. Ele está me chamando, eu entreguei na tua mão, mas vamos circular, meu filho, vamos agir a fé. Então eu preciso estar atento. É um conjunto de boas atitudes. Como nós lemos ali, fez no primeiro dia e
repetiu aquela ação. Não é uma boa atitude, é um conjunto de boas atitudes. Amém, pessoal? É um conjunto de boas atitudes. Nós precisamos estar atentos, porque nós devemos praticar uma fé inteligente. Não uma fé burra, uma fé cega, mas uma fé inteligente. Deus faz a parte dele, eu preciso fazer a minha. E eu preciso estar atento ao que Deus quer que eu faça. Eu preciso estar atento ao que Deus quer que eu faça, porque se chegar num momento como esse, eu falar, não, mas acho que não deve ser assim, não te perguntei se é. Você quer vencer ou não quer? Você quer Jericó ou não quer? Você quer conquistar o inconquistável ou não quer? É a mesma coisa. Vem cá, vocês querem entrar e tomar posse da terra ou não quer? Não estou perguntando para vocês se vocês acham que é correto circular 6 vezes, no 7º dia 7 vezes, e depois vocês vão gritar. Não estou perguntando nada a vocês. Vocês querem ou não querem? Está entendendo, gente? É isso que nós precisamos estar atentos. É essas atitudes que nós precisamos estar atentos. Porque o problema nunca está em Deus. O problema está em nós. E às vezes nós ignoramos o que Deus fala. Nós ignoramos o que Deus fala. Depois não adianta reclamar. E a gente não vai poder cobrar de Deus o que nós não fizemos. Nós podemos cobrar de Deus aquilo que nós fizemos. Senhor, o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. E agora? O Senhor mandou que eu fizesse assim, eu fiz. O Senhor mandou eu agir dessa maneira, eu fiz. O Senhor mandou eu obedeci. O Senhor mandou eu dar minhas 7 voltas, eu dei. O Senhor mandou, meu Deus. O Senhor mandou eu obedecer fielmente, eu tenho procurado fielmente. Só se eu não estiver enxergando, meu Deus. Só se eu não estiver enxergando, então me mostra. Me mostra, porque eu tenho procurado fazer. Amém, pessoal? É importante que você esteja atento aos detalhes, aos mínimos detalhes, porque Deus, Ele quer abençoar, e Ele não pode negar a sua palavra. Ele não pode negar a sua palavra. Eu só quero deixar registrado uma coisa: e aprenda a levar a sua vida espiritual com muita seriedade, com muita, porque eu disse, se eu fosse ler tudo, ou a abertura do jejum, eu tinha que trazer a mensagem de segunda-feira, que foi justamente momentos antes. O Senhor não estava preocupado que os inimigos estavam, que o povo de Jericó, de Canaã, estava alarmado, desesperado, que já estava desanimado só por ouvir o que Deus vinha fazendo, ouvir que Deus abriu o Jordão para esse povo passar. Então, talvez era o momento de atacar. O Senhor estava preocupado com isso? O Senhor disse não. O que o Senhor fez com eles? O que vocês não têm feito há 40 anos, vocês vão fazer aqui agora. Vocês vão se preparar, diga comigo, espiritualmente. Você vê que o Senhor não disse assim, prepare o exército, prepare as armas, prepare os soldados, prepare. Não. Vocês vão se preparar espiritualmente. Vocês vão se circuncidar aqueles que não foram circuncidados. Faz 40 anos que vocês estão no deserto e a grande maioria aqui não foi circuncidado. Falar em circuncisão, eu falei que circuncisão hoje era o quê? Era o quê, gente? O batismo. Foi bom eu tocar nesse ponto, porque para quem perdeu o batismo e não quer deixar passar, não vai virar o ano amanhã à noite. Se você perdeu o batismo, você tem a oportunidade amanhã à noite. Amanhã após a reunião, quem não desceu as águas do batismo, tem a oportunidade de descer, não deixar virar o ano do mesmo jeito, da mesma maneira, zerar a sua vida, colocar a tua vida no altar, fazer a circuncisão, o corte na carne, cortar o que precisa ser cortado, colocar a marca aí da obediência ao Senhor, da fidelidade ao Senhor. Então o Senhor não estava preocupado se eles iam entrar. Aproveita agora que o povo está desanimado, cansado, prepara o exército, prepara o armamento e entra. O Senhor,
quero que circuncide aqueles que não foram circuncidados. Vocês vão celebrar a Páscoa, que é a ceia hoje. Vocês vão celebrar a Páscoa. Vocês vão celebrar a Páscoa. Celebrar a Páscoa significava, vocês vão fazer aquele culto de ação de graças, lembrando de onde Deus te tirou. Viu? Deus tirou vocês lá do Egito, daquela opressão, daquela vida amarga, daquela vida desgraçada que vocês estavam vivendo. Vocês estavam lá gemendo, padecendo. Deus tirou, então vocês vão celebrar a Páscoa. Vocês vão se preparar espiritualmente antes de entrar e tomar posse da terra. Foi a preocupação de Deus. Porque é o que eu estou dizendo, derrubar Jericó, as muralhas de Jericó era besteira para o Senhor. Da vitória era besteira. Só que a fidelidade, as atitudes espirituais do povo, isso é importante para Deus. Cada atitude espiritual nossa é importante para Deus. Cada procedimento, cada renúncia, cada sacrifício, cada passo de fé é importante para Deus. Deus está observando é isso. Derrubar as muralhas de Jericó para você é fácil. Agora o que importa para Deus é sua obediência, é sua fidelidade, são as suas atitudes de fé, são os seus sacrifícios espirituais para agradar a Deus. Isso é importante para Deus. Só para concluir a leitura, vai para Josué 24. Então Josué reuniu, lá no 24 já estamos, Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, diga comigo, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante do Senhor. Vem cá, todo mundo que é importante, se julga importante, vem cá diante do Senhor. Pode passar. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas, diga comigo, eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates. Eu tirei seu pai Abraão da terra. Lembra? É a primeira coisa, né? Olha que coisa linda. Abraão não nasceu no meio do povo judeu. Você vê que quando uma pessoa tem que se converter, ela se converte de verdade, né? Porque ele não nasceu, ele não tinha criação, ele servia a outros deuses. Possivelmente os deuses da Babilônia. Viu? Para quem acha que Abraão de repente, não, enquanto com Abraão foi aos 75 anos de idade, aos 75 anos de idade ele teve uma mudança radical. Você sabia que Abraão não tem um milagre registrado que Abraão tenha operado? E por que ele é o chamado pai na fé? Porque o maior milagre dele foi a capacidade de fé, de obedecer a Deus e passar por uma transformação radical na sua vida aos 75 anos de idade. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Ele rompeu com toda a tradição, ele não olhou o que ele tinha construído, ele não olhou para a herança de família, ele não olhou para absolutamente nada, os deuses de seu pai, ele só ouviu a voz de Deus e tomou aquela decisão radical. O pai caminhou com ele até um certo ponto, o pai parou, só que certamente a influência da família não era boa, a influência da família prejudicaria Deus cumprir tudo aquilo que havia prometido a ele. Então o Senhor disse: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar grandissimamente. Eu farei de você uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção. Ele saiu imediatamente. Senão Deus não poderia ter cumprido na vida dele. O conduzi por toda a Canaã e lhe dei, diga comigo, e lhe dei muitos descendentes. Você vê que a multidão que nós vemos hoje, inclusive nós que somos, também fazemos parte, somos herdeiros, né? Fazemos parte dessa multidão. Pode passar. E Jacó e Isaac dei Jacó e Esaú. E Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito.
Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com os carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês, e os egípcios fiz voltar o mar sobre eles, e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso vocês viveram no deserto longo. Sabe o que eu estou lendo para você? Está achando que eu estou te contando historinha? Tá? É que Deus não esquece nada. Você pode esquecer, inclusive do que Ele fez na sua vida, mas Ele não esquece dos detalhes. E é o que Ele está fazendo com o povo aqui. Ele está dando minuciosamente o que Ele fez na vida do povo. Certamente aqui muitos nem se lembravam, ou já estava dando se esquecido, só que o Senhor estava dizendo: ó o que eu fiz, ó os detalhes, ó a riqueza, que foi tudo eu que fiz na vida de vocês. Depois disso vocês viveram no deserto longo tempo. Pode passar. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, diga comigo, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês, mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Lembra da passagem que Balaque contratou Balaão para vir lançar maldição sobre a vida do povo? O Senhor disse: não, você não vai amaldiçoar não. Sabe por que você não vai amaldiçoar? Você não vai amaldiçoar aquele que eu abençoei. Esse povo é bendito, esse povo é povo abençoado. E além de não amaldiçoar, teve que abençoar o povo. Foi abençoado 3 vezes. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês. Ali onde nós estávamos, os chefes de Jericó lutaram contra vocês. Assim que não foi só eles, como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhe causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada, diga comigo em voz alta, por favor, diga: não foram a espada e o arco que lhes deram vitória, viu? Não esqueça que não foi arco, não foi a espada, não foi a habilidade de vocês que lhe deu a vitória, fui eu. Grave isso, porque às vezes a gente acha assim: não, porque eu fiz, eu arrebentei, eu tive essa visão, eu tive esse discernimento, eu tive aquela ideia. Falo: não foi vocês não, fui eu. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Olha a palavra de Josué, diga comigo, diga: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Com seus olhos fechados, diga assim comigo: eu e a minha família. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por favor, fique em pé e pega o teu propósito segurando o seu coração. Eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com seus olhos fechados,
Nós estamos caminhando para o encerramento, para finalizar 2017. Em 2017, Deus nos deu aquela promessa que nós lemos ali, Deuteronômio 28. Deus não derrama de uma unção, de uma promessa sobre nós, e depois Ele tira isso de nós. Ele derrama, e enquanto nós estamos ou estivermos na bênção, na obediência, a bênção está sobre nós, essa unção está sobre nós. Isso significa que às vezes muitos podem dizer assim: mas 2017 está chegando ao fim. Verdade. Mas a promessa não. O portal de Deuteronômio 28 se fecha no dia 31 e se abre um novo com uma nova promessa. Mas você pode encerrar o ano com essa decisão. Essa promessa, ela vai me acompanhar a minha vida toda. Ela vai me acompanhar a vida toda, porque é assim que eu vou servir ao Senhor. Talvez aquilo que nós não tratamos com devida seriedade, como o cuidadosamente, como o fielmente, Deus trata. E eu preciso estar atento a isso, porque eu quero estar por cabeça, eu quero estar por cima, eu quero ser bendito no campo, bendito na cidade, bendito aonde eu pisar com a planta dos meus pés. Todas estas bênçãos virão, e lhes acompanharão. Olha que coisa linda. Acompanharão. Você vai para lá, ela vai com você. Você vem para cá, ela vem com você. Para onde você vai, ela vai com você. Acompanharão. Acompanharão. A promessa está aí. E talvez hoje você olhe e você diz: não, realmente, eu não segui fielmente, eu não fui cuidadoso, sabe o que é cuidadoso? Cauteloso nos mínimos detalhes. O que Deus quer que eu faça? Será que Deus tem se agradado da forma que eu tenho buscado, que eu tenho servido? Mas você pode tomar essa decisão agora, porque eu acredito muito no poder da decisão. Eu acredito muito. Quando a gente toma uma decisão, é o que eu disse, né? Ainda essa semana eu falei, o que Deus olha é justamente as intenções e as motivações do nosso coração. Porque quando Deus colocou a fé de Abraão à prova e pediu a ele aquele filho, o Senhor impediu que ele fizesse, porque primeiro era um teste. O Senhor viu que dentro dele já estava feito. Tanto é que o Senhor disse: não, para, não toque no menino, porque dentro dele o Senhor viu que estava feito. Aquela entrega, aquele sacrifício estava feito. Então é uma decisão.
que a gente toma: eu não vou servir a Deus de qualquer maneira. Eu não vou servir a Deus de qualquer maneira. Eu estou tomando uma decisão. Eu vou servir a Deus fielmente. Eu vou guardar a palavra do Senhor cuidadosamente. Cuidadosamente, nos detalhes. Eu vou estar atento àquilo que Deus tem falado comigo. Até porque se você não estiver atento, aí vem uma promessa linda, né? Entreguei, sabe Jericó? O inconquistável? É seu. Sabe aquela casa? Sabe aquele carro? Sabe aquele negócio, aquela empresa? Sabe aquela vitória que você está esperando? É sua. É sua. Eu já entreguei a você. Sabe aquele sonho que você está esperando? É seu. Eu já entreguei a você. Só que agora eu quero esses passos de fé. Durante 6 dias vocês vão circular em obediência, submissão. No 7º dia vocês vão colocar 7 vezes mais força e espírito. Mas para quê, Senhor? Não interessa para quê. Só quero obediência. Quero obediência. Quero fidelidade. Quero submissão. Porque derrubar, ruir com as muralhas de Jericó, eu faço com toda facilidade. Mas a sua fidelidade, a sua obediência, a sua submissão, é você. Você que vai dar a mim. Você que vai decidir me obedecer. Você que vai decidir ser um servo obediente. É você. Tome essa decisão. Porque eu não sei que tipo de fé você aprendeu, mas a que eu aprendi é essa. Se eu quero bênçãos radicais, eu também devo me submeter a uma obediência radical. E aí o inconquistável para muitos, para mim não. O impenetrável para muitos, para mim não. Porque o poder de Deus, essas bênçãos virão sobre ti e o acompanharão. Que coisa linda. Que coisa linda. Nós estamos em 2017. Nós estamos em 2017. A promessa é para 2017. E você pode encerrar esse ano, no mínimo com essa decisão, e entrar em 2018 colhendo coisas que você nunca colheu, vivendo coisas que você nunca viveu. Inclusive entrar, você pode até dizer assim: nossa, mas 2018, meu Deus, já é o melhor começo de ano da minha vida. Mas não é por causa de 2018. É justamente pela decisão que você já toma agora. Já. Em 2017. Porque para Deus não tem inconquistável. E se Ele é por você, não tem aquilo que é inconquistável para você. Aquilo que é impenetrável para você. Tome essa decisão. Jericó é vossa. O que é o seu Jericó? O que é a muralha que só Deus pode derrubar? O que é essa muralha que só Deus pode jogar no chão? Só Deus pode desmoronar. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Inclusive ela pode cair hoje, aqui, agora.
Ela pode cair hoje, porque você sabe que as coisas são definidas primeiro no mundo espiritual. Primeiramente no mundo espiritual. Quando eles terminaram de fazer tudo aquilo que Deus mandou, que eles abriram a boca e gritaram, soltaram a sua voz, a muralha desmoronou. Tenha discernimento do que Deus está falando com você. Tenha discernimento e dê a Deus aquilo que Deus quer. Tome a decisão: Senhor, eu não vou te servir de qualquer maneira. Eu não vou te obedecer parcialmente, porque eu sei e aprendi que obediência parcial não é obediência, e sim desobediência. Eu vou dar os meus passos de fé, como o Senhor tem me orientado, porque eu sei que para o Senhor desmoronar, derrubar com essas muralhas que me impedem tomar posse da minha primeira grande conquista, porque eu não posso falar, porque Jericó era só a primeira, era a primeira de muitas que viriam, viu? Era a primeira de muitas. Essa muralha que cai diante de você é a primeira de muitas. É a primeira de muitas, viu? Entra isso no teu coração. Não tem limites. É a primeira de muitas grandes experiências, de muitas conquistas gloriosas, de muitas vitórias gloriosas que Deus tem para você. É a primeira, em nome do Senhor Jesus.